nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é Inês Pereira. Regressou ao ténis passado uns anos, animou o circuito de veteranos, particularmente na parte feminina, porque veio uma jogadora que sabe jogar ténis, que é raçuda, que dá tudo dentro de corte. É essa a imagem de marca, Inês? Eu acho que sim. É muito engraçado, passado 20 anos, voltar aos campos e sentir que sou exatamente a mesma pessoa. Eras que assim era... quando jogavas? Era, 100%. É engraçado que eu, quando vou jogar um jogo, parece que o tempo não passou. Sinto-me a miúda de 16 anos que estava ali, que se fosse preciso comia terra para ganhar todos os pontos. É muito engraçado. Continua igual. Igual. Se calhar com uma linguagem que com esta idade poderia ser mais apropriada, mas é o que eu digo aos meus pais, que ficam muito envergonhados, são desabafos emocionais. É importante, não é? Só quem passa por aqueles momentos é que tem que... Não é com maldade, não é? Porque realmente eu estou ali e estou mesmo focada, e é engraçado que mesmo sendo a feijões hoje em dia, como eu digo, porque não é? Porque é uma mentalidade diferente, eu estou ali para ganhar o jogo, para me divertir acima de tudo, mas para ganhar o jogo, obviamente. Nota-se que tu tens ténis, porque a partir do momento que se vê as tuas pancadas que tens ténis, o que é que te fez regressar ao ténis? Vamos já saber quando é que começaste, mas o que é que te fez regressar? Faltava-te isto? Olha, eu há 3 anos, quando o meu filho mais novo nasceu, tive muito mal. Estive internado nos cuidados intensivos, estive mesmo a morrer. E na altura é uma experiência que te dá um bocado, faz um rewind da tua vida. E começas a pensar o que é que te faz falta, o que é que não te faz falta, o que é que terias feito diferente e como é que queres aproveitar no fundo esta segunda oportunidade que a vida te deu. E sem dúvida, nesse momento? foi das primeiras coisas. Foi. Incrível. E eu não peguei basicamente numa raquete durante 20 anos. Eu vivi 9 anos no centro da Europa, 1 ano na Alemanha e 8 anos em Bruxelas. E na altura havia um clube ao lado de casa em Bruxelas, que era um género de ténis da Foz, tinhas que ir também vestido branco, etc, muito o mesmo género. Eu disse, olha, eu vou lá inscrever-me, se calhar eles têm interclubes. E cheguei a jogar interclubes por eles 2 vezes, mas foi o máximo que eu peguei numa raquete, foi 2 meses em 2016, se não estou em erro, e 1 mês, para aí 1 mês e meio em 2021, talvez. Ou seja, de resto eu nunca mais peguei numa raquete para nada. Não te fez falta? Ou estavas chateada com o ténis? Talvez. Ou comigo. Não sei. Mas o ténis ocupou-te muito de ti? Mas eu via muito ténis, eu acompanhava mas tudo. Mas como jogadora, porque depois aí o ver ténis não é a mesma coisa que tu sentires, claro que não. A pressão, Sim. a preparação, a frustração... Sim, completamente diferente estás no ténis como espectador ou no ténis como jogador. Não sei, sabes que eu acho que foi uma coisa que foi tão importante na minha vida e requereu um foco e uma dedicação tão grande que depois passei um bocado do 800 para o 8 e parei completamente e pronto, e depois a vida aconteceu, não é? Mas foi um corte radical que fizeste ali durante algum tempo. Sim, totalmente. E começa tudo onde? E quando? A que idade é que tinhas? Quando começas a jogar ténis? Eu tinha 9 anos, comecei com o professor Francisco Coelho, como metade desta cidade, não é? No Sport Clube do Porto, ainda ali em Guerra Junqueiro, sim. É que eu digo isto a tanta gente como eu treinam lá e que não se lembra de uma vaca presa. Não lembramos, nós falámos disso outro dia, eu não me lembro, já não sou desse tempo. Aquilo já tinha tipo um género de um varandinho onde o professor punha o carro, sempre no lugar da sombra. Sim. Era sempre o mesmo lugar, porque ele já sabia a que horas é que ia começar a sombra. Pois. Muito engraçado. E portanto comecei lá, estive lá dos 9 aos 15, depois entretanto houve aquela transição em que o professor saiu do Sport e aquilo não eram condições para eu ficar, não me identificava de todo. Portanto estive à procura de um sítio para ir que não era fácil na altura, principalmente para uma rapariga, porque o ténis masculino sempre teve, acho que agora as coisas começam a mudar, mas há 20 anos atrás o ténis masculino é que era, na altura era o João Sousa, que eu sou exatamente a mesma idade que ele, o Gastão, esse é que era o grande foco. E portanto para mim era complicado e foi complicado e tive um verão inteiro sem treinadores e depois tive uma amiga minha, que era a Mimi, que treinava com o Pedro Cordeiro, no clipe ainda. E na altura eu fui para o clipe supostamente para treinar com o Pedro Cordeiro, mas os meus horários não batiam e portanto eu acabei por fazer sempre os treinos ao final da tarde, se não me engano acho que era às 6h30 e comecei a treinar com o Gonçalo Neves e com o Kiko Temudo. Isto que idade é que tinha nessa altura? Tinha ainda 15, foi 2004, 2005, foi assim o meu último ano. E depois pronto, eu fiquei lá com eles e foi um ano muito, muito intenso. Jogavas torneios, sim, profissionais sim, aliás foi uma das grandes frustrações desse meu ano depois e não ter ganho o Nacional, ter perdido a final. Com quem é que perdeste? Com a Masha, não sei se te lembras da Masha, Maria Guerreiro, que está nos Estados Unidos agora há muito tempo, e andávamos sempre um bocado as duas, quando eu ganhei o Nacional Sub-14 foi ela que ganhou na final.
E depois andávamos sempre assim as Quando foi duas. essa vitória nacional sub-14? Foi em Lisboa ainda? Foi no Jamor. Foi no Jamor? E o que é que significou para ti, depois de tantos anos de treino? Ora, é engraçado que é sempre um dia, 13 de julho. Nunca me esqueço desse dia, é dos dias em que o dia chega e foi assim um marco na minha, sei lá, eu não lhe posso chamar bem carreira, não é? Mas quando era Sim, mas miúdo, na tua carreira? no foi fundo, todo na minha bem, carreira, na não é? tua Foi carreira, assim um todo marco, curso. porque sei lá, a nível nacional não há mais alto, não é? E tu teres o ranking número 1 e seres campeão nacional. E eu já tinha ido a 2 finais seguidas, era o terceiro ano seguido que ia à final. E o professor Francisco também era uma coisa que ele queria muito. Lembro perfeitamente da reação, foi espetacular. Os meus pais foram Ele ver. estava lá contigo também? Estava lá com o professor Francisco e a Dona Isabel, obviamente, estavam os dois. A Dona Isabel andava sempre connosco, fazia-nos manicure nas pausas dos torneios, era espetacular, não existe. E esse dia foi importante para ti, esse 13 de julho 13 de julho de 2003. foi importante para ti? Foi, eu acho que foi uma motivação que me mostrou, ok, se calhar eu até consigo fazer aqui qualquer coisa, se Pensaste calhar... em ser Sim, esta a tua vida? Passei. Mas eu acho que depois a vida acontece, não querendo entrar em grandes detalhes, mas a vida acontece. Depois também tens que pensar que não há certezas, não é? Nem para mim, nem para ninguém, não há certezas. Tens um desporto caríssimo, depois é... O número um dos maiores problemas, não é? Ou tu Muito tens já complicado. muito dinheiro, Sim. e eu, graças a Deus, nunca, a minha família sempre viveu muito bem, mas calma, é outro patamar, não é? Não, ténis É tu é- teres aqui 40, 50 mil euros Sim, ao sim. ano para investir. Claro. Quer E dizer, depois não há plano B, ou seja, estás ali, mas depois não tens... é isso, porque imagina, eu vejo todo e acho que é uma saída espetacular e ainda bem eu tive aquelas ofertas para ir estudar para os Estados Unidos também, das bolsas, só que eu queria tirar Direito e fui para a faculdade em Lisboa, para a Nova, tirar Direito e não havia sequer, não podia exercer cá, porque são outro tipo, não era a ordem, ou seja, não tinha nada a ver. E depois, sei lá, tomares uma decisão dessas, e por isso é que eu tiro o chapéu ao João Sousa, por exemplo, que foi sozinho para a academia em Espanha, aos 14 ou aos 15, já não sei. Não é para toda a gente, nem toda a gente tem essa coragem, eu claramente não a tive. E depois é isso, tipo, são muitas incertezas, são muitas decisões que tens que tomar muito novo, ou Mas muito se calhar nova agora neste caso. com o que vês, de tanta gente que foi e de ter corrido bem, terias tomado outra... Teria. Terias ido para os Estados Sem Unidos. dúvida. Não teria ido para os Estados Unidos. Não Mas teria... tinhas avançado com o Tinha ténis? avançado com o ténis. Tinha, na altura, o Gonçalo Neves foi para Braga, foi exatamente na Seno, e eu na altura disse que sim, que ia com ele, e depois não fui. E hoje em dia teria tomado a decisão exatamente oposta, mas eu acho que às vezes também é preciso pormos em perspectiva que eu tenho mais 20 anos em cima, tenho outra experiência de vida, não é? Diferente. Ou seja, eu também acho que às vezes é muito fácil nós olharmos Sim, para trás sim, e sim. pensarmos... Eu fazia assim. Exatamente, percebes? Fazia, mas na Acho altura que não o fiz. É isso, e depois eu acho que foi uma decisão que as pessoas quiseram respeitar tanto, porque realmente tu estás a forçar um atleta a fazer competição, a treinar, com tudo o que isso implica, também acho que não é a solução. E acho que na altura foi uma decisão que os meus pais, o Gonçalo, o Kiko, que respeitaram tanto, que nunca ninguém questionou também, Pois. sabes? E que se calhar eu precisava que me tivessem Precisavas de questionado. alguém dizer, Atenção, certeza, Inês, o que é que vais deixar? É isso. Ias continuar. a decisão é minha, eu é que fico com essa decisão. Mas se ok? tivesse alguém a chatear-te, se calhar... Sim, ou porquê que não tentei mais um punhas em bocado? dúvida, É punhas em isso, dúvida. percebes? Ou seja, porque, pá, que estupidez, tenta Foi mais cedo, um que ano. que era? Tinha 16. Se calhar mais 1 ou 2 anos. É isso, vai tentar, pelo menos, tentar. Mas pronto, a vida Foi foi o que foi e agora eu acho que no fundo estou a viver outra vez o ténis de uma maneira muito mais livre, obviamente, mas com o bichinho da competição, que não foi nada planeado. Eu cheguei cá a Portugal, a Inês Gonçalves estava cá a jogar os interclubes, aí a Francisca Abreu Lima e eu, ok, vou jogar com vocês e giro. E depois começou o bichinho da competição, não é? Tu entras e eu sou... Para os individuais, para os singulares... E eu ainda houve ali uma pausa de 6 meses, aquilo foi para aí em abril, os interclubes do ano passado. E depois eu tinha começado a jogar há 2 meses, 1 hora por semana, e depois vi que havia este circuito. Lembro-me do professor Francisco ir aos fins de semana, às vezes, a jogar os torneios dos veteranos. Portanto, para mim aquilo era uma coisa de género, só alguém pai com 60, velhotes é que vão jogar. E agora jogam. Ainda estou a adaptar-me a este novo conceito dos veteranos. 35. Exato. Ainda tenho... Mas, ou seja, é muito engraçado porque eu desconhecia completamente este circuito, não fazia E o ideia que é que que te pareceu existia. quando chegaste? Primeiro deve ter sido para as outras, ei, esta bem joga. Eu senti que no início foi tipo, quem é esta, não Quem é? é esta? Porque já não estava. É para aqui tirar-me Eu do saí lugar. do Porto aos 19 anos, não é? Eu já não vivia no Porto desde os 19 anos. Sinto que no início, se calhar, houve assim um bocado de fricção, mas acho que hoje em dia mudou lindamente com toda a gente do. Até porque depois tiveste outro momento importante que foi assim muito rápido, mas foste representar Portugal. Foi espetacular. Campeonato do Mundo. Foi uma coisa, digo, foi das melhores coisas que me aconteceu nos últimos Quando anos. te Foi um disseram, prazer. Inês,
Quando a Estás Rita me provocado ligou, tu. eu disse logo, tipo, nem perguntei ao meu marido, nem vi se tinham de deixar os miúdos, tipo, isso resolvia-se, Isso sabe? resolve-se depois. Bora lá. E fui e adorei, foi espetacular, fez muito lembrar os europeus que nós jogávamos. Chegaste a jogar o Joguei Intercup, o todos, Summer Cup. sim, joguei isso tudo nos vários escalões. E era sempre, acho que é sempre um prazer representarmos o nosso país. E eu adorava fazer isso e portanto foi assim, e foi uma semana outra vez que parou no tempo. Senti-me outra vez, eu sei Mais velhos, mas Sim, foi espetacular, foi mesmo uma experiência incrível, espero muito repeti-la para o bem. como é que, no meio desta equação, como é que o teu marido, as tuas filhas, como é que eles veem esta tua Olha, reentrada no ténis? muito bem, o meu marido sempre me apoiou, o meu marido adora desporto, nós vemos desporto em casa, desde rugby, aliás, nós já fomos a Londres ver rugby, ele vai agora a Dublin ver rugby, ou seja, tudo que é de desporto, futebol, rugby, ténis lá em casa, está sempre a dar na televisão, portanto os miúdos desde que nasceram estão habituados a ver isso. A minha filha Matilde já joga, já começa a jogar torneios, adora ir ver-me jogar e eu sinto que isso a motiva também e lhe puxa ali o bichinho também, ela está sempre a perguntar-me quando é que vai jogar agora o próximo torneio. E eu acho que é saudável, depois é preciso medir, obviamente, como é que vamos fazer esse approach se ela quiser jogar realmente a sério. Mas estou muito bem e os meus pais também têm ido ver os meus jogos, eu acho que toda a gente apoia. Voltaste à normalidade daquilo que era a Inês no ténis? No fundo, sim, um bocado, lá está, de outra maneira, obviamente com outra leveza. Mais experiência? Claro, mais... sim. Noto que dentro do campo, mesmo isso, às vezes traz-te um bocadinho mais de sabedoria, se calhar taticamente estás um bocadinho mais, com mais noções, é muito engraçado isso, por acaso. E o que é que tu gostavas ainda de fazer no ténis? No ténis agora? Já foste campeã nacional, e agora de ser campeã nacional de Olha, ténis? porque não é? Porque não, há de ser difícil, dos 35 obviamente. até aos 70 Tenho tempo, não é? Tenho tempo, se Deus quiser tenho tempo. Olha, sem dúvida seria um marco que gostaria muito de o fazer. Começar a ganhar torneios, começar a ganhar jogos que tenho chegado aqui aos super tie-breaks. Agora o último com a Catarina Ferreira, que foi muito frustrante. Depois caiu para o outro lado. Ficou 10-7 no super, ou seja, tenho tido uns jogos que me falta, ainda sinto que ainda me falta. Tenho que começar a treinar mais, porque ainda estou a treinar muito pouco. Portanto, para dar o próximo passo sinto que tenho que investir um bocadinho mais de tempo aqui e que sem dúvida que eu vou fazer, sem dúvida, porque gosto mesmo, é o bichinho da competição, não há nada na vida, eu acho, nenhuma experiência que tu tenhas ou que tu consigas replicar a adrenalina que está dentro de um campo a competir. O tempo que tiveste fora do ténis, as amizades que fizeste mantiveram-se e são amizades que fizeste para a vida? Olha, é engraçado que eu vi algumas das tuas entrevistas e houve pessoas que mixed feelings, não é? E eu sinto que consegui guardar muito, eu também vivi muito o ténis, há muita gente nos veteranos que não viveu o ténis como eu vivi quando era miúda, não é? E eu sinto que eu fiz muitas amizades no ténis, que é daquelas pessoas que tu podes estar 10 anos sem as ver e estás com ela e... Todos os dias, sim. A Maria João Severino, por exemplo, é uma delas, nós chegámos a ser vice-campeãs nacionais de sub-16 as duas, éramos muito amigas, continuamos, foi uma amizade que teve lá está aqui uma pausa, por exemplo, e que continua, pessoas como o Titá, ou seja, tu vês as pessoas, é muito engraçado, porque são as mesmas pessoas, a mesma atitude no campo, é tudo igual, temos 20 anos mais velhos, porque de resto é tudo igual, é muito engraçado. Mais experientes, exato, mais experientes, portanto eu acho que o ténis é ótimo, mesmo conhecer pessoas que estão aqui mais velhas, por exemplo os mais de 65, acho um espírito espetacular, quem me dera poder chegar lá e estar com aquela vontade de jogar, aquela vontade de viajar, acabas por te entreter e preencher a tua vida de uma maneira que se calhar quem não tem o desporto na vida não tem. Mantém-te saudável também, não é? Portanto, eu acho que só há vantagens em fazer este circuito, seja porque toda a gente tem as suas razões. Disseste aí que o ténis, a parte competitiva é muito importante. Para mim é. Se deixares de ter essa... Não é a mesma coisa. Deixas o ténis? Não deixo o ténis. Acho que, digo-te, hoje em dia penso como é que tive 20 anos sem jogar ténis e é uma coisa que fico completamente espantada comigo mesma. Mas eu acho que para mim o ténis tem que ter sempre a componente competitiva. E acho que foi por causa disso que eu estive a treinar ali durante uns meses, uma semana. Para teres ritmo e para teres qualidade. Não foi com o objetivo, aconteceu, sabes? Não foi com o objetivo de é o que eu digo, tipo, eu fui-me apercebendo que isto existia, este circuito. E foi reativando aquela bichinho da competição. Eu se estou no campo mesmo a treinar, eu estou a dar tudo. E se há alguma coisa que eu sei que eu preciso melhorar, eu estou ali a bater no ceguinho até conseguir melhorar aquilo. Eu isso sinto que continuo super focada a treinar também. E portanto, também me chateia estar ali a treinar e a melhorar e a sentir que me falta ali alguma coisa e depois não ir jogar, percebes? E é isso, eu sou muito competitiva, muito emotiva e portanto faz-me mesmo, para mim hoje em dia, não sei dizer daqui a 10 anos porque eu aprendi que nunca sabemos o dia da amanhã e já não faço grandes planos a médio prazo, mas neste momento sem dúvida, impossível.
disseste que passaste aí um momento complicado na tua vida, tiveste uns cuidados intensivos. O ténis ajudou-te a sobreviver? Eu acho que não me ajudou a sobreviver, até porque na altura também não estava tão presente. O que eu acho é que... Pelos ensinamentos que tiveste, pela forma como tu... Porque nós no ténis estamos habituados à resiliência, a continuar, a não desistir. A não desistir. E isso que eu te queria perguntar, não se só o ténis te ajudou nessa altura? Ajudou nesse aspecto, nessas valências e nessas competências que o ténis te dá. E o professor Francisco, como tu sabes, foi uma grande escola. Eu tive a sorte de ter 3 grandes treinadores, porque todos eles, tanto o professor como o Gonçalo e o Kiko, são pessoas espetaculares e com os valores com quem eu partilho, obviamente, e acho que muitos partilhamos, que são fundamentais depois também na evolução enquanto pessoa e no teu crescimento pessoal. E, portanto, se... Lá está o que estavas a dizer, a resiliência, a capacidade de trabalho. Eu, por exemplo, tenho um negócio próprio, em que aquilo está muitas vezes a bater com a cabeça na parede, não é? E é uma montanha russa de emoções. Portanto, eu sinto que o ténis, não só nessa altura, mas na vida inteira, me deu capacidades que eu acho que às vezes, se não fosse esse treinamento, não conseguias. Ou se calhar tinha mais dificuldades, não é? Sim, sinto que aprendemos com as derrotas, sejam elas quais forem. É fundamental, que eu acho que é um problema dos miúdos hoje em dia e que eu vejo mesmo na minha filha, que às vezes tenho que... As pessoas querem as coisas muito para ontem, querem as coisas muito rápidas, as coisas não acontecem de um dia para a noite sem trabalho. O ténis e montes de coisas, um negócio, melhorares em algum aspecto da tua vida. É fundamental tu perceberes que as coisas não acontecem de hoje para amanhã. E as pessoas... no tempo que tem acontecido. É isso, as pessoas querem as coisas muito rápidas, as coisas não acontecem assim. Portanto, eu acho que foi fundamental, sem dúvida. Então, vivias sem ténis? Hoje em dia nem pensar. Eu nunca vivi sem ténis, vivi sempre com ténis como espectadora e fui várias vezes a Roland Garros porque estava mesmo lá ao lado. Fui gravidíssima da minha primeira filha, que foi espetacular, que passei à frente de toda a gente das vilas. Portanto, eu sempre vivi o ténis. Agora, hoje em dia, sem jogar, honestamente, não me vejo a parar nunca mais. Mas lá está, não sei. Mas se o corpo me permitir, que foi uma coisa que eu fiquei muito... positivamente surpreendida, foi a reação do meu corpo com o treino a voltar intensamente, porque na realidade não é mesmo e foram muitos anos parados. Portanto, sinto que estou a conseguir, portanto, enquanto conseguir, enquanto puder, ficarei por aqui no circuito. E que fiques por muitos anos. Espero. Obrigado, Inês. Obrigada. Por teres partilhado a tua história. Obrigada, eu.